Mais 2 óbitos por Covid-19 foram confirmados no final de semana em Vitória da Conquista. Sindicato dos Ambulantes emite nota repudiando a Prefeitura de Conquista pela falta de acordo com os trabalhadores que atuam no terminal de ônibus da Lauro de Freitas. Secretaria de Mobilidade Urbana de Conquista lança campanha de mobilização e conscientização no trânsito. E ainda a estreia da série Mãe. Segunda-feira, 3 de maio, o ESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Insatisfeito com a falta de acordo com os camelôs que atuam num terminal de ônibus da Lauro de Freitas, o Sindicato dos Ambulantes emitiu nota repudiando a Prefeitura de Vitória da Conquista. O terminal da Avenida Lauro de Freitas de Vitória da Conquista é um dos pontos de maior fluxo de pessoas na cidade. O espaço também é famoso pelo forte comércio e pela presença dos vendedores ambulantes. Lucas, por exemplo, vende água de coco no terminal há 11 anos. O trabalho é sua única fonte de renda. O camelô, o vendedor ambulante, se tornou uma profissão porque o mercado acaba te excluindo, entendeu? Você acaba sendo jogado no mercado informal, a gente vem e continua trabalhando para não poder fazer coisas ruins, entendeu? Nossa forma de levar nosso pão honestamente para casa, dignamente, né? Lucas é um entre tantos ambulantes que trabalham no terminal, cuja obra começou em abril do ano passado, está em fase final de conclusão e se transformará em uma estação de transbordo. O término da obra está trazendo apreensão aos vendedores. Eles temem ser retirados do local de trabalho. Se o lugar que a gente ganha o pão cada dia é aqui, como é que a gente pode sair daqui? Se onde é que passa as pessoas é aqui. Nós não podemos sair daqui só porque fez uma reforma no terminal. Então, se tudo que for fazer uma reforma aqui em Conquista, tem que tirar alguém que está de junto, é tirar muita coisa. Porque há muitos anos a gente já trabalha aqui, muito antes desse terminal. Agora, só porque fez essa reforma aqui, está achando de tirar a gente do terminal de ônibus. Diante da insatisfação, o Sindicato dos Ambulantes de Vitória da Conquista publicou nota em que aponta um descaso por parte da Prefeitura de Vitória da Conquista quanto à situação dos ambulantes que trabalham aqui no terminal da Lauro de Freitas. O sindicato afirma que a economia informal surgiu no terminal há décadas e continua sendo mantida à margem do sistema fiscal e totalmente desprotegida de leis trabalhistas, previdenciárias e demais políticas sociais. De acordo com o representante do sindicato, se retirados do espaço, os camelôs podem ficar sem saída, impedidos de trabalhar para garantir a sua sobrevivência e a da sua família. Então a prefeitura, neste momento, ela foi falha, porque um projeto deste tamanho deveria incluir o trabalhador, porque somos nós trabalhadores que movimentamos a economia do centro de Vitória da Conquista. E nós queremos permanecer aqui na estação de transbordo atual, com os nossos trabalhos, porque somos dignos e somos idôneos. E somos nós que movimentamos a economia do centro de Vitória da Conquista. Não podemos ir para o Glauber Rocha, não podemos ir para o aeroporto, não podemos ir para lugar onde não haja fluxo de pessoas, porque assim vai estar nos prejudicando também. O representante também aponta que a categoria tem uma proposta a ser apresentada à Prefeitura para a padronização das barracas e a alocação dos ambulantes no passeio da estação, próximo à Galeria Joaquim Correia. Então a nossa proposta seria que nesse espaço de cá, que é um espaço mais largo, um espaço que pode comportar até 39 camelôs, a gente encostando aqui com a barraca padronizada, toda bonitinha, que não vai fugir a padronização e a estética do terminal de ônibus, né? Então, assim, se a prefeitura aceitar, a gente aceita. A gente só não pode aceitar ir para um lugar onde não tenha fluxo, que a gente não possa movimentar a nossa economia. Em relação ao que foi relatado pelos camelôs, a nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura para esclarecimentos. Mas até o fechamento desta edição, não houve resposta. Vamos agora aqui para o telão ver os dados da Covid na região sudoeste, começando por Conquista. São 26.713 casos confirmados, 6 nas últimas 24 horas, 580 casos ativos ainda aqui no município, 25.704 recuperados, 429 óbitos. Em relação à ocupação de leitos, é a primeira vez, depois de muitos meses, que o município de Conquista está abaixo da sua ocupação nos leitos de UTI.
São 70 leitos de UTI, 77% ocupados e 78 leitos clínicos, 52% ocupados. Agora os dados de Jequié. Em Jequié são 14.388 casos confirmados, 37 nas últimas 24 horas, 658 casos ativos, 13.439 recuperados, 291 óbitos. Taxa de ocupação de leitos em Jequié sempre em alta. São 29 leitos de UTI, 93% deles ocupados e 58 leitos clínicos, 72% ocupados. Agora os dados de Itapetinga. 4.504 casos confirmados, 3 nas últimas 24 horas e 70 casos ativos lá em Itapetinga. 4.322 recuperados, 112 óbitos. Vamos mudar de assunto. O mês de maio iniciou e com ele a campanha Maio Amarelo. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Conquista lançou uma campanha de mobilização e conscientização com ações continuadas para a educação no trânsito do município. O não uso da faixa de pedestre, o desrespeito aos sinais de trânsito, além do uso do celular enquanto dirige, são algumas irregularidades que colocam em risco a vida das pessoas e quebram a harmonia e o bom convívio no trânsito. Para conscientizar os cidadãos a respeito de suas responsabilidades no trânsito, uma série de ações educativas estão sendo planejadas pela Coordenação Municipal de Trânsito. Uma das competências da Coordenação de Trânsito é promover a educação no trânsito através de ações educativas e nós estamos empenhados em realizar isso. Já começamos por conta do Dia Nacional da Paz no Trânsito e vamos dar continuidade com o mês de Maio Amarelo, que já está logo aí às portas. Nessa direção, as ações vão reforçar a mensagem sobre a combinação perigosa do celular com o trânsito. De acordo com o Detran, o uso de celulares no trânsito aumenta em 400% o risco de acidentes. Enquanto a pessoa utiliza o celular, ela realmente desfoca a atenção no trânsito. E a questão do celular, 15% das mortes são provocadas pelo celular. Né? Então, isso já é realmente dados de 2019, esses dados. E um outro dado também é que o uso do celular no trânsito, ele aumenta em 400% o risco de um acidente. Em maio, a Prefeitura de Conquista vai fortalecer as ações de conscientização através da campanha Maio Amarelo. O mês de Maio Amarelo é um mês que foi instituído para dedicar a chamar a atenção das pessoas sobre a necessidade de ser responsável, de ser consciente, de respeitar a vida no trânsito. É a conscientização que a gente precisa para a gente ter um trânsito seguro. Este ano, por exemplo, o tema é respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. Então, é um movimento que surgiu justamente para conscientizar a sociedade, porque a segurança do trânsito não é só um dever dos governantes, mas também dos cidadãos. Perceba o risco, proteja a vida. Vamos fazer agora um giro com as principais notícias do dia. Acompanhe. A vacinação contra a Covid-19 em Vitória da Conquista segue nesta segunda-feira, das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde, com a aplicação da primeira dose para os idosos com 60 anos ou mais, além da segunda dose da vacina de Oxford da Fiocruz para aqueles com data agendada no cartão de vacina. A vacinação da primeira dose está acontecendo no drive-thru da Universidade Federal da Bahia, no bairro Candeias, e nos 6 pontos fixos distribuídos pela cidade. A segunda dose está disponível somente no drive-thru do Comando de Policiamento da região Sudoeste, no bairro Cadija. A Prefeitura de Itapetinga começou uma nova fase da campanha de vacinação contra a Covid-19. Além de dar continuidade à imunização dos idosos com mais de 60 anos, nesta segunda-feira a Secretaria de Saúde iniciou também a vacinação de agentes das forças de segurança acima de 45 anos. Na terça-feira será a vez de vacinar profissionais de educação da rede pública com mais de 55 anos. Na quarta-feira, começa a imunização de pessoas acima de 58 anos
com comorbidades elencadas pelo Ministério da Saúde. Os pacientes devem levar, além da documentação e do cartão do SUS, cópia do relatório médico que comprova a sua condição. O relatório deverá ficar retido no posto para arquivamento da Secretaria de Saúde. O governo da Bahia informou que decidiu prorrogar as medidas restritivas em todo o estado. A prorrogação das ações, que tem o objetivo de conter a disseminação da Covid-19, foi publicada na versão online do Diário Oficial do Estado deste domingo. Diante disso, o toque de recolher noturno das 9 horas da noite às 5 horas da manhã e a suspensão de shows e festas coletivas continuam até dia 10 de maio. 3 carretas e um carro pegaram fogo após colisão na BR-116, no trecho da Serra de Muntum, no município de Jaguaquara, no sudoeste da Bahia, na noite de sábado. Ainda não há detalhes do que teria provocado o acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal da Bahia, uma das carretas estava carregada com ácido sulfúrico. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Depois de 2 meses, o governo volta a cobrar o PIS e a COFINS sobre o diesel. Com os 2 impostos federais, o litro do combustível passa a custar 31 centavos a mais nas refinarias. A isenção tinha começado em 1º de março para tentar segurar o avanço no custo do diesel. Mas até a metade de abril, a redução do preço nos postos de combustíveis para os motoristas foi de cerca de 0,03 centavos por litro. Dados da Agência Nacional do Petróleo, ANP, mostram que o desconto dos 2 impostos e a redução do percentual de biodiesel na mistura do diesel não compensaram os reajustes da Petrobras nas refinarias. Agora será preciso aguardar quais serão as alterações na bomba. Começam hoje as inscrições para o processo seletivo de bolsas remanescentes do programa Universidade para Todos, ProUni, para o 1º semestre deste ano. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente na página do ProUni até às 23 horas e 59 minutos de amanhã, e o resultado será divulgado na sexta-feira. As bolsas remanescentes são aquelas não preenchidas no processo seletivo, nas 2 chamadas regulares e também na lista de espera do programa. A disponibilidade dessas bolsas ocorre por desistência dos candidatos pré-selecionados ou por falta de documentação, por exemplo. O Ministério da Educação ainda não divulgou a quantidade de vagas remanescentes. Neste semestre, o ProUni ofereceu, no total, mais de 162 mil bolsas. Chegou a hora da previsão do tempo. Aqui em Conquista, céu nublado e muito frio. Vamos saber como fica o tempo e a temperatura para a Conquista e também outras cidades da região sudoeste. Manhã com tempo parcialmente nublado em Vitória da Conquista. Já na parte da tarde, o sol deve ficar entre nuvens e à noite o tempo segue nublado. A temperatura mínima prevista é de 15 graus e a máxima não passa dos 25 graus. Na terça-feira, o céu segue parcialmente nublado, com mínima de 14 e máxima de 25 graus. Na quarta-feira, variação de nebulosidade, com mínima de 15 graus e máxima de 27 graus. Vamos agora conferir o tempo e a temperatura para outras cidades da região sudoeste. Na cidade de Caculé, o tempo segue parcialmente nublado durante todo o dia. A menor temperatura é de 18 graus e a máxima de 28 graus. Já na cidade de Itapetinga, sol com aumento de nuvens. Os termômetros oscilam entre 19 e 27 graus. Na cidade de Jequié, variação de nebulosidade durante a manhã. Já na parte da tarde, o sol deve aparecer com intensidade. A temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 29 graus. No próximo bloco, a estreia da série Mãe e também conheça os novos programas da TV, selecionados por edital. O intervalo é rápido, a gente volta já. Chegamos ao momento mais crítico da pandemia do novo coronavírus. Estivemos aqui, diariamente, trazendo informação, formação e conhecimento durante todo esse período. Mas com todos os hospitais cheios e o crescente número de casos, vamos ter que readequar o nosso trabalho para preservar a nossa equipe e continuar mantendo você, telespectador, bem informado.
por nossa segurança, por empatia, mais do que nunca. Fique em casa. Redobre as medidas de prevenção, como o uso do álcool em gel, lavar as mãos com frequência, evitar tocar olhos e boca sem higienizar as mãos e, principalmente, o distanciamento social. Evite aglomerações, por você, pelos próximos, por todos. Surte, Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas, na luta contra o coronavírus. Ela se expõe demais. O chefe deve estar pegando ela. Ele bateu, mas ela provocou. Ela só pode estar de TPM. O machismo impregnado na sociedade diminui as mulheres e pode até acabar em violência. Já passou da hora de mudar sua atitude. O machismo é cultural, a mudança também. Liberte-se. Respeita as minas. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. O futebol voltou com força total. 10 times em campo na disputa pelo título do Baianão 2021. Vai ser uma disputa lance a lance, ponto a ponto. E você, ligado na TVE, a casa do futebol baiano. É exclusivo. Baianão é na TVE. É sua. É da Bahia. O UESB Notícias está de volta. A TV UESB e a UESB FM prepararam uma série especial para a Semana do Dia das Mães. A série Mãe vai trazer temas importantes do universo das mães e que precisam ser debatidos na sociedade, mas também vai homenagear cada uma delas, que se doam e se dedicam aos seus filhos. No primeiro episódio da série, vamos falar sobre mãe solo. No Brasil, 11 milhões de mulheres vivem a maternidade solo e mais de 5 milhões de crianças não têm registrado o nome do pai na certidão de nascimento. Veja na reportagem de Samara Dias. Muitas mulheres compartilham histórias semelhantes. Criar, educar e participar da vida de um filho sozinhas. O termo mãe solo hoje é amplamente utilizado para designar mulheres que são inteiramente responsáveis pela criação de seus filhos. Ser mãe solo traz muitos desafios e, além de muita força, é preciso muito apoio. Alice tem 16 anos e Victoria 8 anos. Elas são filhas de Maiana. A cabeleireira é mãe solo e conta com o apoio da família na criação das meninas. É um período muito complicado e ainda você se vê só no sentido do parceiro, né? Então, eu falo assim que quem tem sua família, cuida, ajuda, fique junto, porque é ela que está ali do seu lado nos momentos que você mais precisa. Por mais que você ache, né? Ache defeitos, mas é quem está do seu lado. Na hora pro que deve é a família. Eu tive uma rede de apoio muito boa. Meus pais, meus tios, minhas tias, meus irmãos, todos me auxiliaram nesse momento do pós-parto, né? Da gestação e tudo. O resultado de tanto amor e dedicação é receber todo o amor de volta. As filhas reconhecem a dedicação da mãe. Pra mim, ela é super, hiper, mega importante. Porque a mamãe é legal, ela cuida de mim. Mãe, eu te amo. Saiba que eu sou muito grata por a senhora ter sido minha mãe, por ter me acolhido desde pequena, por ser essa mãe pai em minha vida. Sou muito feliz e grata por você estar em minha vida. Andressa ainda vai precisar esperar um pouquinho para ouvir uma declaração da filha Maria Cecília. A pequena tem apenas 1 ano e 9 meses. Sua chegada foi uma surpresa para a mamãe, que descobriu no dia a dia como exercer a maternidade solo. Cada experiência é única. Cada mulher e cada bebê, eles são únicos. E é na prática, é no dia a dia que vocês se encontram e se entendem.
Mas a principal forma que eu acredito de exercer uma maternidade solo que seja tranquila e que tenha mais paz e mais entendimento é com uma mãe que esteja bem. Então, assim, eu acredito que a forma mais importante para poder ser mãe solo é cuidar de si. Quando você está bem, quando você procura ficar bem, com certeza você vai estar dando um cuidado melhor para o bebê, para a criança, né? Se a mãe ela não está bem para poder cuidar dessa criança, se ela está extremamente cansada, extremamente fadigada, se ela tem muito peso nas costas, se ela tem diversos afazeres, é muito difícil poder cuidar dessa vida, né? Então eu acredito que dentro da maternidade solo, a mãe também precisa se priorizar. É uma via de mão dupla, de cuidar do bebê, porque ele demanda muito cuidado, muita dedicação, mas também cuidar de si é de extrema importância. Raíza também vive a maternidade solo. A psicóloga é mãe do Rubi. Para ela, uma das principais dificuldades da maternidade é a hiperresponsabilização da mãe, quando a sociedade impõe os cuidados com a criança apenas para a figura materna. Na minha experiência, e isso se intensifica, né, quando eu viro mãe, quando eu tô no mesmo ambiente que uma criança, eu sou cuidadora de uma criança. Ou, por vezes, se eu não tô nesse ambiente da criança, mas se eu sou uma figura de referência para essa criança, eu sou uma figura de cuidado dessa criança. E com esse afeto vem muita responsabilidade, né? E para mim esse afeto e essa responsabilidade, eles independem de uma biologia, de uma maternidade ou de uma paternidade, né? Idealmente, o mundo seria muito mais interessante se as pessoas se responsabilizassem, né? Pelas crianças do seu entorno. Mas o que eu vejo é uma hiperresponsabilização da mãe e uma culpabilização da figura materna, principalmente quando é uma maternidade solo, e na qual essas demandas de cuidado dessa outra vida, elas são colocadas em cima dessa pessoa, em cima dessa mãe, e aos outros que estão ali, né, a todos os outros olhos, fica o lugar do julgamento, né? Se essa mãe tá fazendo bem ou se essa mãe tá fazendo mal, mas assim, é muito comum que se veja zero implicação no processo de cuidado. É muito comum que as pessoas se desresponsabilizem do cuidado dessa vida. As histórias de Maiana, Andressa e Raíza são bem semelhantes à de milhares de famílias brasileiras. De acordo com o IBGE, 11 milhões de mulheres são mães solo no país. E mais de 5 milhões de crianças não têm sequer o nome do pai na certidão de nascimento. Na Bahia, 21,1% dos lares são chefiados por uma mulher. E mesmo diante desta realidade e dos inúmeros desafios, uma mãe solo ainda precisa enfrentar o preconceito da sociedade. Apesar de toda a evolução da nossa sociedade e das conquistas femininas ao longo desse tempo, ainda existe sim muito preconceito em relação às mães solo, principalmente no uso do termo mãe solteira, como se um status de relacionamento te definisse enquanto mãe, o que não é verdade, né? Independente se você tem um companheiro ou não, você não deixa de ser mãe. E mãe solo é a mulher que cuida sozinha, sem dividir responsabilidades com um companheiro ou uma companheira do seu filho. E existe sim muito preconceito em relação a isso ainda, infelizmente, mas para driblar esse preconceito, eu acredito que uma das formas para poder conviver com esse preconceito e não se importar com ele é estar bem com o seu maternar, né? Então, quando a mulher ela sabe que cuida do seu filho da melhor forma possível, porque assim, ser mãe solo não é uma tarefa fácil, requer muita coragem. Então, quando você cuida da criança, quando você cuida do seu filho da melhor forma que você pode cuidar dentro das suas possibilidades, dentro das suas dificuldades, a maternidade se torna algo mais leve e mais fácil de viver.
E também acredito que dentro da maternidade solo, falar das dificuldades é algo que a sociedade precisa compreender, precisa saber e precisa aceitar também, que a maternidade solo não é uma tarefa fácil e precisa entender as dificuldades da mulher e a mulher precisa ser acolhida, a mãe precisa ser acolhida dentro dessa maternidade. Ser mãe solo ensinou essas mulheres a serem mais fortes do que pensavam e mais dedicadas do que imaginavam. Basta de preconceito. Depois da seleção de programas para a grade da UESB-FM, agora é a vez da TV UESB. 4 programas educativos foram selecionados por edital e serão exibidos na TV UESB dentro do quadro Universidade Conhecimento. Conheça agora os aprovados. Os programas educativos da TV UESB selecionados por meio do edital, que começam a ser exibidos nesta semana, estão dentro do quadro Universidade Conhecimento. Os programas serão mensais, sempre às quartas-feiras, às 11h15, com reprise às 20 horas. A nova faixa de programação começa com Libras em Ação, que tem a intenção de apresentar curiosidades e conceitos básicos da língua brasileira de sinais, que é a segunda língua oficial do Brasil desde 2002. Como muitos não conhecem esse fato, acabam não entendendo os direitos à comunicação da comunidade surda. Nós estaremos trazendo curiosidades da comunidade surda. Vamos trazer também algumas aulinhas de Libras, vamos dizer assim, alguns ensinos básicos da Libras. O início de comunicação, né? O básico do bom dia, boa tarde, boa noite, o oi, que é importante. E essa interação do meio surdo com o ouvinte. No dia 12 de maio, o programa de pós-graduação em Educação da UESB, em parceria com a Providel, vai levar ao ar o Educação em Tela. O projeto se propõe a levar ao público o conhecimento produzido dentro da universidade, atingindo os diferentes segmentos da população. E quando vimos o edital da TV UESB, né, do SURT, entendemos que era aí sim mais um canal, mais uma possibilidade que tínhamos para difundir os trabalhos, as pesquisas realizadas no âmbito do programa de pós-graduação em educação. O esporte também ganhará a tela da TV UESB com Gol Contra, um antiprograma esportivo. O projeto, que tem um nome curioso, vai trazer uma discussão sobre os conteúdos esportivos divulgados nas grandes redes de televisão, tocar em temas como racismo estrutural e financiamento de torneios nacionais. O Gol Contra, e por isso o nome Gol Contra, essa já é uma brincadeira já provocativa, ela traz como pano de fundo essa ideia. A ideia de brincar e de provocar e de trazer à tela outros esportes e outras dimensões da cultura esportiva para a cena, para a gente poder conversar com as pessoas que estão do outro lado dessa janela de vidro aí. Na última quarta-feira do mês, é a vez do Insurgências Urbanas. O programa desenvolvido pela Universidade Federal de Sergipe pretende trazer um olhar sobre o direito urbano, focando em educação e direitos humanos. Os alunos perceberam que existia uma invisibilização, né, das lutas pelo direito à cidade, e uma grande segregação, né, das pessoas que viviam nessas ocupações. Então, em 2021, o projeto passou a focar, trouxe como demanda, né, dar visibilidade, né, aos direitos urbanos, né, e a luta pelo direito à cidade. Esses programas que vão ao ar aqui na TV UESB têm a intenção de desenvolver a cidadania, apoiar a educação, fomentar a cultura regional e democratizar a informação e o conhecimento. É a própria comunidade vindo para dentro da UESB, dentro do sistema UESB, falar das suas demandas, das suas necessidades, das suas angústias, né? Dar as suas versões para os fatos, que eu acho que isso é extremamente importante, é a comunidade falando dela mesma. É a TV UESB dando espaço à comunidade, transmitindo informação, formação e conhecimento. E a gente fica por aqui. Você pode rever os nossos telejornais no YouTube e também mandar sugestão para o nosso WhatsApp, que é o 3424-8763. Obrigado pela companhia, uma ótima semana, se cuide, use máscara, vacina sim. Até mais.